Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha, nos abençoe com a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim como nós podemos meditar, encontrar vários conselhos, várias direções, assim como está escrito nas antigas Escrituras. Nas Escrituras, encontramos temas complexos e profundamente ligados à experiência humana com Deus. Entre eles, a blasfêmia contra o Espírito Santo emerge como um dos conceitos mais provocantes e incompreendidos. Este ato, descrito como único pecado imperdoável, gera terror e questionamentos entre os cristãos e todos os irmãos. Mas o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Para entender, devemos primeiro reconhecer a natureza e o papel do Espírito Santo do Senhor. O Espírito é o sopro de Deus, atuando no mundo, guiando, ensinando e consolando os seguidores de Cristo. Blasfemar contra o Espírito Santo vai além de meras palavras imprudentes. Trata-se de uma rejeição contínua e consciente à sua presença e obra. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Está registrado em Mateus 12, 31, 32. Jesus nos alerta sobre a gravidade deste ato. A chave para a compreensão não reside na impossibilidade do perdão divino, mas na recusa do indivíduo em aceitar o perdão e ao rejeitar o Espírito Santo. A pessoa se fecha para a única fonte que pode purificá-la de seus pecados. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século nem no vindouro. Essa distinção enfatiza a singularidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um pecado comum, marcado por um ato isolado, mas uma condição do coração, uma resistência persistente contra a verdade e a luz reveladas pelo Espírito Santo. Nos versículos anteriores, esta afirmação, temos um cenário no qual um endemoniado é levado a Jesus. E os fariseus afirmaram que o Jesus apenas conseguiu expulsar por ser de Beelzebul. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo. E, de tal modo, o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam?
então os vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e furtar os seus bens, se primeiro não ter que enfrentar o valente? Saqueando então sua casa, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 20 ao 30. Esse homem, quem vem a Jesus além de demônios, era cego e mudo. Quando o demônio é expulso do homem, passa tanto falar quanto ver. Com isso, as pessoas começam a dizer: será que esse não é justamente o filho de Davi? Uma expressão que apontava para o fato de que Jesus era o Messias prometido. E isso irritou os fariseus, que diziam: não, ele expulsa demônios por Beelzebul, que era o nome atribuído ao maioral dos demônios. Jesus confronta a lógica deles, dizendo que um reino dividido não pode resistir. Satanás não vai expulsar Satanás. Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é pelo poder do Espírito de Deus, e vocês estão atribuindo a obra ao Espírito Santo a demônios? É nesse ponto que Jesus entra apresentando a blasfêmia dos fariseus contra o Espírito Santo, atribuindo a sua obra a demônios. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação deliberada, um orgulho que nos separa da graça de Deus. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Está escrito em Hebreus 10, 29. Essa negação deliberada é feita por alguém que já conheceu e mesmo assim profanou o sangue da aliança. Ou seja, sem antes conhecer, o tempo da ignorância não é levado em consideração. Apenas uma ação consciente pode ser considerada como blasfêmia. Devemos evitar a queda. Mas qual o caminho para evitar a queda? A resposta reside em um coração humilde, reconhecendo nossas falhas e buscando constantemente a presença do Espírito. É na submissão à sua orientação que encontramos a verdadeira liberdade e segurança de não cairmos no pecado. A preocupação com a blasfêmia contra o Espírito Santo muitas vezes reflete um coração que deseja estar em comunhão com Deus. Se você se preocupa em ter cometido este pecado, o simples fato dessa preocupação existir é um sinal que provavelmente você não o cometeu. O coração endurecido pela blasfêmia não se preocupa com as suas condições espirituais. Portanto, encorajo a todos a olharem para dentro de si mesmos, examinando suas relações com o Espírito Santo. É em nossa abertura para a sua obra transformadora que garantimos nossos lugares livres da sombra da blasfêmia. Que passamos todos a viver de maneira que honre a presença do Espírito em nossas vidas, buscando sempre o caminho da redenção e da graça. Que Deus nos ajude com entendimento
e maturidade a administrar e equilibrar essas verdades. E nos manter longe do perigo, guardando o nosso coração sensível à sua voz, hoje e sempre para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, como está dizendo, nós precisamos ter essa preocupação de não blasfemar contra o Espírito de Deus. Não atribuir uma obra que o Espírito de Deus faça, ou nos lares, nas vidas das pessoas, ou até mesmo num local, atribuídos a Satanás. Porque, como diz a própria Bíblia, se fazemos alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha um dia abençoado e a vida que segue.